Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém. Nós estamos aqui, mais uma aula da nossa EBD e nós estamos estudando esse livro maravilhoso, Uma Vida com Propósitos, de Rick Haven. E hoje nós estaremos refletindo sobre a aula número 23. A aula de número 23, ela diz, o autor vem trazer para nós o tema como nós crescemos. E ele começa citando aqui 2 versículos, que se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 14 e 15, que diz assim: Deus quer que cresçamos em tudo em Cristo. Esse é o versículo 15. O versículo 14 diz, o propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Então, queridos, o Senhor, o nosso Deus, ele tem um objetivo para as nossas vidas, enquanto cristãos, é que nós sejamos maduros, que nós possamos aí estar desenvolvendo algumas características, mas características, não características comuns, mas sim as características do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o autor vem dizer para nós que é triste em saber que existem milhões de pessoas, inclusive cristãos, que passam pela vida cristã, mas nunca de fato experimentam aí esse novo crescimento, muitas pessoas acabam aí emperrando, numa perpétua infância espiritual, permanecendo ali só no leitinho, modo de dizer. E então as pessoas, elas passam a vida cristã dessa forma, não procuram esse crescimento ao qual o apóstolo Paulo se refere. E um dos motivos, queridos, que o autor coloca aqui para nós, desse crescimento, o motivo dessas pessoas de não procurar, de viver essa vida, em apenas tomando o leitinho, é que as pessoas não pretendem de fato crescer, E por quê? Porque o crescimento espiritual, ele não se dá de forma automática, no caso do crescimento espiritual, ele requer um compromisso, um compromisso voluntário. Então, nós devemos querer crescer, devemos querer crescer, a gente precisa fazer essa decisão, de crescer, fazer esse esforço aí, ser persistentes para que nós possamos crescer. E aí o autor vem falar sobre a questão do discipulado, Então lá na Bíblia a gente vê, muito esse termo, o discipulado. E o discipulado, é um projeto de Deus, uma proposta, de Deus, e o próprio Senhor Jesus, ele falou muito sobre a questão do discipulado. E o discipulado, ele é o processo que nos torna, de fato, semelhante a Cristo. E então,
esse discipulado, o passar pelo discipulado, né, aí você está de fato crescendo, né? Então, esse é o discipulado, né? Então, e o discipulado sempre começa com uma decisão, né? Porque o Senhor, ele nos chama, e quando o Senhor nos chama, nós tomamos uma decisão, né? Nós podemos responder ou não a esse chamado, né? Então, nós podemos responder ou não, né? E quando o Senhor nos chama, ele vem nos dizer, né? Venha e seja meu discípulo, né? Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, né? Jesus disse isso, né? Então, Mateus levantou-se e seguiu ao Senhor, né? Então, o Senhor nos chama e nós tomamos essa decisão, assim como, né, Mateus, ele levantou e seguiu o Senhor Jesus. E então, quando os primeiros discípulos, né, escolheram seguir a Jesus, muitos deles, né, não compreenderam as implicações dessa decisão, né, que haviam tomado. Simplesmente a gente vê que muitos atenderam a esse convite de Jesus, né? E o autor fala que isso é tudo que nós precisamos para começar, né? Então o Senhor, ele nos chama e nós temos que tomar essa primeira decisão, se nós de fato queremos seguir a Ele ou se nós não queremos seguir ao Senhor. E o autor, queridos, ele vem trazer para nós aqui algo de suma importância, porque as nossas decisões, né, quando nós tomamos decisões e assumimos os compromissos, né, esses compromissos, eles moldam, né, as nossas vidas. Eles podem nos desenvolver ou também esses compromissos podem acabar nos destruindo. Mas o autor deixa claro que, de qualquer forma, todos os compromissos, essas decisões, né, que nós tomamos, elas são determinantes para as nossas vidas. Tem um ditado, né, o autor coloca aqui, que é semelhante, né, que ele diz assim: diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. E se nós pararmos para pensar, é verdade, queridos. As nossas decisões aqui, elas moldam as nossas vidas, elas nos, né, determinam de fato quem nós seremos. A decisão que nós tomamos hoje, né, vai trazer aí algumas consequências daqui a alguns anos, né? Tornamos-nos aquilo que nós de fato nos comprometemos, né? E é nesse estágio, né, do comprometimento que a maioria das pessoas, né, ela perdem esse propósito de Deus para a vida delas. Por quê, queridos? Porque o autor coloca aqui que muitas dessas pessoas, né, elas têm medo de se comprometer com qualquer coisa, né, e simplesmente aí ficam vagando pela vida. E muitos, né, assumem compromissos até mesmo superficiais, né, com valores conflitantes, e
E esses compromissos, né, que geram uma série de conflitos, eles levam muitas pessoas a frustrações, a muitas frustrações. E depois, lá no final, quando nós paramos, né, para refletir sobre tudo aquilo que passou, a gente vai ver que nós vivemos, né, passamos aí por um período, né, de mediocridade, né? Mediocridade no sentido, né, se a gente colocar dentro dos valores cristãos. E o autor coloca também que outras pessoas, elas se comprometem inteiramente com objetivos seculares. E a maioria, sem medo de errar aqui, das pessoas, elas acabam se comprometendo com esses objetivos seculares. A gente vê muito por aí, até no nosso meio cristão, né? Muitas pessoas buscando enriquecer. Hoje a gente vê forte, né, no nosso meio cristão, muitas pessoas procurando doutrinas, né, que hoje em dia é conhecida aí como a teologia da prosperidade. Muitas pessoas, né, procurando, né, igrejas com esse propósito de como obter, né, como se satisfazer nessa vida. Fora aquelas pessoas que não são cristãs, né, que é nato delas, né, procurar o enriquecimento e ficar famoso, né? É o famoso eu. E tais pessoas, queridos, ao passar do tempo, elas acabam se desapontando e muitas vezes acabam ficando pessoas até amargas, procurando sempre os culpados. Isso é fruto, né, de compromissos assumidos aí de forma errada. Então toda escolha, queridos, toda escolha tem consequências eternas, todas as escolhas. Então o autor coloca para nós aqui, né, dentro desse tema, que é melhor que nós, né, que nós façamos escolhas sábias, né? E lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, o próprio Pedro, ele faz uma advertência. Diz assim: "E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver." É uma reflexão. Se nós, queridos conhecedores, sabemos pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que tudo isso vai passar, né? Que tudo é passageiro, né? Que tudo ao nosso redor vai. E qual, queridos, é a escolha sábia a qual, né, o apóstolo Pedro ele se refere, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, quando a gente estuda as suas cartas, eu posso dizer aqui, até mesmo dentro aqui da visão do autor, sem medo de errar, a escolha sábia que nós devemos fazer é nos tornarmos cada vez semelhantes a Cristo. Esse é o resultado aí, né, de fazer escolhas, né, conforme Ele. E essa escolha, queridos, é uma escolha que para nós cristãos,
não é fácil, né? É uma escolha que nós temos que fazer, e nós, muitas vezes, procuramos agir, né, de forma solitária, né, com os nossos próprios esforços. Mas nós temos que ter em mente que essa escolha, quando Deus nos chama e nós resolvemos, né, aceitar esse chamado, nos tornarmos, né, semelhantes ao nosso Senhor, nós temos também que ter a certeza que Ele não nos desampara. E a própria palavra de Deus fala que o seu Espírito, né, o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. E nós devemos ser dependentes, né, do Espírito Santo para nos ajudar, né, a consumar essas nossas escolhas, né? Então, uma vez que nós nos decidimos, né, seriamente aí a nos tornarmos semelhante ao nosso Senhor, nós devemos começar a agir de maneira diferente, né? Ou seja, né, nós precisamos aí nos livrar de alguns procedimentos antigos, né? Nós precisamos desenvolver novos hábitos, né? E intencionalmente e principalmente a nossa forma de pensar. Começar por aqui, a nossa forma de pensar. E nós temos que estar certos, como o autor coloca aqui, de que o Espírito Santo de Deus, ele é quem vai nos ajudar com essas mudanças. E olha lá o que diz Filipenses, né, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, segundo o autor, esse versículo vem nos mostrar aqui duas partes aí desse crescimento espiritual. Duas partes. A primeira parte aqui é que nós devemos pôr em ação, né? E também, né, a segunda parte é que ele efetua em nós, né? O pôr em ação aqui é o nosso dever, segundo o que o autor coloca, né? Então, o pôr em ação é o nosso dever, e o efetuar em vocês é o papel do nosso Deus. Então, o crescimento espiritual, queridos, é um esforço, pôr em ação, né? É um esforço de cooperação que nós temos que ter entre, né, entre nós, né, e o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele trabalha conosco e não apenas em nós. Isso é importante que nós reflitamos. Então, o Espírito, ele trabalha conosco e não apenas em nós. E o interessante, queridos, que quando nós lemos esse versículo, e esse versículo ele está direcionado aos cristãos, e ele não fala sobre a questão, né, de como ser salvo, né? Mas ele fala sobre como crescer, né? Não vem tratar sobre a questão, né, de trabalhar pela salvação, porque nós não podemos mudar nada daquilo que o Senhor Jesus já realizou.
quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós nos arrependemos e aceitamos, o Senhor já realizou a obra da nossa salvação, né? Então nós não podemos mudar isso. Então esse versículo ele vem tratar sobre a questão do crescimento, né? Então quando a gente põe em ação, né, o nosso corpo, a gente faz um exercício, né? Um exercício para que nós possamos crescer, né? E desenvolvê-lo, né? Não para conseguir um corpo, né? Então a gente faz um exercício não para conseguir novamente o corpo, mas sim para que esse corpo possa se desenvolver. Então é a mesma coisa que quando nós pomos em ação, né, a nossa mente para resolver, no caso aí um quebra-cabeça, a gente já possui todas as peças ali desse quebra-cabeça, segundo o que o autor coloca aqui para nós nesse exemplo. Qual que é a tarefa? A tarefa não é você ter um novo quebra-cabeça, conseguir as peças, mas sim de você poder juntá-las, né? A mesma coisa aqui é a questão que o autor coloca dos fazendeiros quando trabalham a terra. Eles trabalham a terra não para obter, mas para desenvolver na terra, desenvolver aquilo que já possui. Então, Deus, ele nos dá uma nova vida. Ele já nos deu uma nova vida, ele já nos deu a salvação. Agora somos nós os responsáveis por desenvolvê-la. A ação, né? Deus efetua em nós, mas nós temos que fazer a primeira parte, que é a ação, né? Então, e quando a gente fala no campo espiritual, nós devemos, né, desenvolver isso, mas com temor e tremor, é óbvio, né? Então isso significa a gente estar levando o nosso crescimento espiritual muito a sério. E quando as pessoas, né, são deixadas, né, com o seu crescimento espiritual, quando as pessoas deixam de lado, isso demonstra que elas não compreendem as implicações eternas. Então, queridos, isso é sério. Nós devemos trabalhar, colocar em ação para que nós possamos, né, crescer, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E o autor coloca também, queridos, que para mudar a vida nós devemos mudar a nossa forma de pensar. Ou seja, né, por trás de tudo o que nós fazemos, então há um pensamento, né? Todo comportamento nosso ele é motivado por uma crença, e toda ação ela é estimulada por uma atitude. E Deus, né, o autor coloca que Deus ele revelou isso há milhares e milhares de anos aí, né, antes, né, até mesmo aí desses estudos, né, antes mesmo aí dessa psicologia presente aí, presente hoje, né? Antes que os psicólogos pudessem ter essa compreensão. Então, tenha cuidado com o que você pensa, né? Pois a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Né? Então, o autor ele vem colocar aqui para nós um exemplo, né, da questão que nós estamos viajando numa lancha em um lago e nós programamos ali a lancha num piloto automático numa certa direção, né? E
nós, com pura e simples força de vontade, a gente poderia vencer até o piloto automático e mudar a lancha de direção, mas nós sentiríamos uma constante reação, né? Imaginemos que a lancha está indo numa direção, a gente quer que ela vire de direção, então a gente, pelo nosso próprio esforço, a gente mudaria a direção, mas nós enfrentaríamos essa resistência. E quando nós, né, de fato ali, né, nos cansamos, a gente, né, tira a mão e a lancha volta no seu sentido ali do piloto automático, né? E é isso o que acontece quando nós tentamos ali mudar, né, a nossa vida com as nossas próprias forças, com a nossa própria força de vontade. Muitos dizem, né, vou me forçar para comer menos. O autor também coloca esse exemplo. Eu vou fazer um regime sério, vou começar a fazer uma caminhada, vou fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e ser mais organizado. Então nós temos, queridos, força de vontade, nós temos vontade, né, de produzir essas mudanças nas nossas vidas. Mas isso pode se dar a curto prazo, como no exemplo da lancha. Nós vamos encontrando as resistências, e depois tudo volta no seu normal. E a gente vai passando essa vida, e a vida acaba se tornando lá na frente, né, uma vida como a gente viu aqui, uma vida medíocre. Então, a mudança, queridos, não é natural. A gente acaba por desistir, né? Nós saímos aí da nossa rotina de exercícios, né? E rapidamente aí nós retornamos aos padrões anteriores. E o autor coloca aqui que há uma forma melhor e mais rápida, né, de fazer as mudanças. Ou seja, a gente precisa de fato ir na causa raiz, que no caso da lancha, qual seria, né, qual seria a solução? De mudar o piloto automático, né? E o mudar o piloto automático para nós, para a nossa vida cristã, é aquilo que nós já comentamos no início da aula, é a ação. É a nossa ação que ela começa aqui na nossa forma de pensar. O mudar o piloto automático para nós é o mudar a forma de nós pensarmos, né, a partir do momento que nós tomamos essa decisão sábia de crescer e se tornarmos semelhantes ao nosso Deus. E lá em Romanos 12, 2, um versículo bem conhecido nosso, diz assim, né, o apóstolo Paulo: deixem que Deus os transforme em nova pessoa. Olha só, como que nós podemos nos transformar nessa nova pessoa? Aí a parte B do versículo diz assim: mudando a maneira de vocês pensarem. Então, essa é a questão, né? Nós vamos dia a dia nos tornando parecido com o Senhor Jesus Cristo a partir do momento que nós colocamos isso em prática. Nós começamos a mudar a nossa forma de pensar. Então esse é o primeiro passo aí que o autor coloca em direção ao crescimento espiritual. É começar a mudar a nossa forma de pensar, queridos. E toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na nossa mente. Então a nossa forma de pensar, ela determina a nossa forma de sentir. O que nós, né, sentimos, o que nós passamos a sentir vai influenciar a nossa forma de agir.
E lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 23, o apóstolo Paulo disse assim, olha só, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Então, queridos, o autor coloca aqui para nós, para sermos semelhantes ao nosso Senhor, nós devemos desenvolver a mente de Cristo. Olha só que profundo, uma reflexão, né? Então, em primeiro lugar, tudo deve começar pela nossa forma de pensar. E queridos, essa nova forma de pensar, como a Bíblia vem nos trazer, o Novo Testamento, né, se a gente pegar e ver, né, ler, ele chama isso, né, de arrependimento. Né? Arrependimento. Então, é isso que traduz, né, essa palavra aí no grego, né? Então, esse desvio, né, que o autor coloca mental aí, no grego ele traduz aí para nós, né, arrependimento, que é literalmente aí mudar de ideia, né? Então, no grego vem trazer para nós isso, né? Esse arrependimento, ou seja, mudar de ideia, mudar a forma de pensar. Então, nós nos arrependemos sempre quando mudamos a nossa maneira de pensar, né? E nós passamos a pensar, né, a adotar a forma de Deus pensar. Então, pensar sobre nós mesmos, sobre o pecado, né, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o nosso futuro e sobre tudo mais. Então, nós assumimos a perspectiva e o enfoque de Cristo. Olha só que profundo isso, né, queridos? Então, nós mudamos a nossa maneira de pensar e adotar a forma como Deus pensa, né? Sobre o pecado, né? Sobre as outras pessoas, sobre a vida, enfim, né? Então, lá em Filipenses 2:5, o apóstolo Paulo também diz assim, ó, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Olha que interessante. A mesma forma, então Paulo nos chama a ter, né, essa ação no pensamento. Tenham vocês a mesma forma de pensar, assim como Cristo Jesus tinha. E isso, queridos, o autor vem colocar para nós que isso se divide em duas partes. A primeira aí, dessa alteração que nós podemos chamar, né, de alteração mental, é parar de ter pensamentos imaturos. Né? Esses pensamentos imaturos é aquele viver, né? As pessoas têm que sair daquele viver do eu, né? Aqueles pensamentos egoístas. Esses pensamentos egoístas, né? É o viver como crianças, viver aí na base do leitinho. Então a Bíblia diz assim, né? Lá em 1 Coríntios 14:20. Deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, olha só o que o apóstolo Paulo diz, né? Essa forma imatura, tal, né, de pensar, de viver,
isso direcione para o mal, né? Mas, quanto ao modo de pensar, de fato, né, sejam adultos. E interessante, queridos, que o autor vem colocar para nós que os bebês, eles, por natureza, eles são egoístas. Eles só pensam em atender às suas necessidades. Né? As crianças, os bebês, né, se a gente parar para pensar, elas são incapazes de dar. Elas só querem receber. Né? Então, isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, né? Do pensar enquanto criança, né? Que é uma forma imatura de pensar. Então, infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos, né? Vivem com esses pensamentos egoístas. Né? E a Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Né? Romanos 8:5, olha só, o autor vem nos trazer aqui. Os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam as coisas que seu ego pecaminoso deseja. Você pode ver que isso está lá em Romanos 8, versículo 5. E temos aqui também, queridos, uma segunda parte da mudança que leva, né, essa segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos aí de fato maduros, ao qual o apóstolo se refere. Os quais, e que seriam esses pensamentos maduros? Né? É o deixar o eu, o egocentrismo de lado. Então, esses pensamentos maduros ao qual o autor se refere são pensamentos que eles se concentram nos outros e não em nós mesmos. Né? O apóstolo Paulo, né, ele conclui aqui quando ele fala, né, lá em 1 Coríntios 13, 11, que é o capítulo ali, né, que ele fala do verdadeiro amor. Ele diz assim, olha só o apóstolo Paulo: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, o próprio apóstolo Paulo nos traz essa reflexão. Então, e hoje, queridos, muitas pessoas presumem, né, que a maturidade espiritual é a medida pela quantidade de informação bíblica, muitas vezes, né, e de doutrinas que conhece. Então, a maturidade espiritual, ela vai além do que você manter, do que você ter uma vida religiosa aos olhos das pessoas exemplar. Ela vai muito além disso. Aqui a gente não está falando que não é importante você ter o conhecimento, você ter uma vida em comunhão com os irmãos, né? Porque a igreja é o projeto de Deus, né? Que nós vivamos, né, em comunhão, que nós nos edifiquemos. Mas, então, o conhecimento, né, a vida cristã, ela é importante, mas ela tem que ser uma das dimensões da maturidade. Ela faz parte dessa maturidade, o conhecimento, o envolvimento com a igreja, né? Mas ela não é o que determina. Né? Não é o que determina, ela é uma das dimensões. Então, a vida cristã, queridos, como o autor coloca, ela é muito mais do que esses credos e as convicções. Ela inclui uma verdadeira conduta e caráter. Então, os nossos atos, eles devem ser coerentes com aquilo que nós cremos, com a nossa fé. Né?
E essas nossas crenças, elas devem ser respaldadas por um comportamento cristão dentro desses padrões, né? Então é um crescimento sadio, né? É um crescimento, né, que nós não podemos deixar de lado essa dimensão, né, do conhecimento dessa vida cristã e também, né, do pensar, assim como o apóstolo Paulo diz, dessa nova forma de pensar, né, focada nos outros. Então a essência, né, queridos, desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros e não em nós mesmos. Lá em Romanos 15, versículo 2 e 3, né, a Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que agradam a eles. Então, queridos, nem mesmo o nosso Senhor tentou agradar a Ele mesmo, a si mesmo, né? Então, pensar nos outros é o cerne de se tornarmos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. É a melhor evidência de crescimento espiritual, né? Então, esse tipo de pensamento, ele não é natural, né? Porque o pensamento natural é aquele pensamento, né, do eu que nos leva, né, a uma vida de fato medíocre. Nós podemos trabalhar uma dimensão, podemos viver uma vida religiosa, aí que aos olhos do mundo exemplar, mas nós deixamos de fato, né, essa questão que é de suma importância, né, para que nós possamos crescer de forma sadia, a nova forma, né, a renovação da nossa mente, pensar nos outros. Só que nós temos a ajuda, né? Nós temos a ajuda, nós não estamos sozinhos, né? Deus nos ajuda, o Espírito Santo do Senhor nos ajuda a crescermos, a desenvolvermos, né? A nos desenvolvermos. Então, por isso, queridos, não podemos pensar da mesma forma que as pessoas desse mundo, né? Não podemos pensar da mesma forma deste mundo. Nós devemos ter uma renovação, pedir ao Senhor que nos dê, né, que nos ajude a crescermos e a nos tornarmos a cada dia parecido com o nosso Senhor, através da renovação da nossa mente. Nós encerraremos, né, essa aula, nós continuaremos na próxima, né? Já deu tempo aqui, e que nós possamos, né, refletir e pedir ao Senhor né, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a crescer a cada dia, né, assim como o Senhor deseja que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos, a graça e a paz. E na próxima aula nós estaremos aí refletindo, né, sobre aí o dia 24 desse livro maravilhoso aí, Uma Vida, Propósitos de Rick Warren. Que Deus nos abençoe.